Muito bem! E aí, turma, como é que vocês estão? Tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou aqui do canal CT Corintiano, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz análise de pré e pós-jogos do Coringão, notícias de bastidores de dentro e fora de campo, e agora palpites da rodada aí, tá? Então, assim, o futebol vai rolar nesse domingão, tá? Alguns jogos aí. E eu fiz uma breve análise em alguns jogos aonde eu vi que tem valor e dá pra gente fazer os nossos palpites aí, tá bom? Lembrando o seguinte, isso aqui é para maiores de 18 anos, tá? Então, para quem é maior de 18 anos, lembrando, jogue com responsabilidade, tenha gestão de banca e seja responsável, tá bom? E para você que é menor de 18 anos, vai embora, sai fora, cai fora, que isso aqui não é para você, tá bom? Mais outra coisa, esse vídeo aqui está sendo apoiado pela BetBra, tá? A Bet das Bets, a Bet onde você tem tudo, fechou? Para quem não conhece a BetBra, link tá aqui na descrição. Mas acho que a galera muito aí conhece e sabe que ela é uma casa extremamente profissional, não te limita e você pode ser livre, fazer suas fezinhas, os seus palpites. Ah lá vão ter, sem medo de ser feliz, garotinho, fechou? Então, BetBra, a Bet das Bet, você tem tudo. Fechou? Então chega mais. Vamos lá. Bom, para começar, primeiro jogo, né, da manhã é entre Milan e Parma. Outra coisa, falar para vocês, tá? Aqui eu trabalho com duas telas. Essa daqui, eu tenho essa daqui onde vocês estão vendo aí do ladinho aqui, certo? Essa aqui do ladinho aqui, essa é a minha tela aqui. Essa daqui é onde eu vejo aqui o meu retorno, minhas anotações, tá? Então, quando eu não estiver olhando para vocês aqui, que eu vou estar olhando aqui pro meu rascunho, né? Para minhas anotações, para poder passar a informação para você e não ficar vazio no limbo aí, tá bom? Então vamos lá. 8h30 da manhã, Milan e Parma, tá? Para esse jogo, a entrada aqui eu indico aqui seria o quê? Uma vitória seca do Milan, tá? Tá pagando aí uma odd de 1,29, 1,29, 1,31, tá? E vitória por mais de um gol e meio, tá? No jogo. Por que mais de um gol e meio, negão? Porque é o seguinte, se você pegar aqui, ó, nos últimos jogos do Milan, tá? Tiveram mais de um gol e meio, tá? Aqui, ó, no jogo contra o cara, dois gols. Contra a Roma, 2 gols. Só esse 0x0 aqui contra o Genoa, aqui fugiu um pouquinho da tendência aqui. E uns 3 gols aqui no jogo da Champions contra o Crevas Esvada. Acho que é isso. E o Parma praticamente levou gol aí em todos os jogos, exceto contra o Torino aqui, que foi um 0x0, tá? Então, por isso que minha entrada aqui seria a vitória do Milan, tá? E mais de um gol e meio para essa partida aqui. Fechou? Bom, depois do jogo aqui, às 9 horas, teremos na Escócia, Dundee e Rangers, tá bom? Lembrando que é o seguinte, tanto o Celtic quanto os Rangers, eles são os donos da Escócia, eles são os dois clubes mais favoritos aí a ganhar tudo lá na Escócia. Por que eu falo isso? Se você parar para analisar aqui, tá? O maior favorito para esse jogo aqui seria o Rangers, tá bom? Mas se eu não me engano, o Rangers joga nessa quarta-feira na Champions. Outra coisa que eu vou falar para vocês, antes de você fazer as entradas, dá uma analisada, vê se o time que você está querendo dar o seu palpite não vai jogar na quarta-feira. Por quê? Se eles for jogar quarta-feira e tiver precisando de um bom resultado na quarta-feira para poder tentar a classificação ou tentar se qualificar para repescagem, eles irão poupar para esse final de semana. Então, dá uma olhada. Por que eu estou falando isso? O City precisa de um bom resultado na quarta-feira para poder se classificar na Champions League. Então, dá uma olhada no time que você vai fazer as suas entradas, no time que você vai fazer os seus palpites, né? Nas escalações, se eles vão entrar com o time principal com força máxima. Se eles não for entrar com força máxima, não façam as entradas, tá bom? Senão pode ser head na operação aí, tá certo? Então, para esse jogo aqui do Dundee e Rangers, a minha entrada aqui, a minha indicação aqui seria dupla hipótese tá, para Rangers ou um empate anula Rangers, tá bom? Então, fechou. 9 horas da manhã, Escócia já foi pro brejo. Agora a gente vai dar um pulinho aqui às 11 horas da manhã na Premier League, jogo do Crystal Palace e Brentford. Tá, para esse jogo aqui, eu fujo do mercado de resultados. Por quê?
Porque se vocês parar para analisar aqui, olha só, na classificação geral, os dois estão no meio da tabela, tá? E oscilam bastante, tá? Se vocês pegarem aqui ó, o Crystal Palace em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Brentford, fora de casa, teve 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória contra o Southampton. Foi aqui um 5-0. Porém, o mercado de gols aqui é interessante, porque olha só, aqui 5 gols, aqui um 0-0 que fugiu um pouquinho da tendência, 4 gols, 3 gols, 4 gols. O Brentford fora de casa. Tomou gol e fez gols também, tá? O Crystal Palace, praticamente todos os últimos 5 jogos foram gols. Tiveram gols. Só esse 1-0 aqui contra o Stoke Park aqui, que fugiu um pouco, mas aqui ó, 2 gols, 3 gols, 6 gols, 4 gols, tá? E no confronto direto contra o Brentford, tá? 3-1, 4 gols aqui, 2 gols aqui, só esse 0-0 aqui em 2021. Então, para esse jogo aqui, a minha indicação seria o quê? Mais de 1,5 gol, tá? E você tendo aqui um pouquinho mais de risco aqui, para ambas as equipes marcarem pagando uma odd aqui de 1,60, 1,62, tá bom? E uma indicação mais ainda para mercado de finalizações aqui, tá? No Crystal Palace, o Enzo Eberit e no Brentford, o Mbeumo, tá bom? Para mais de uma finalização e meia aqui, já é o suficiente aqui, tá? Vai dar uma odd aí de pelo menos 1,7. Se você fizer, né, as 3, né? Vamos ver aqui, até que seria mais ou menos aqui. 365 aqui. Quanto que daria mais ou menos aqui essa odd? Cadê? Crystal Palace e Brentford. Para fazer esse bilhetinho aqui, o que você faz? Entra no jogo, tá bom? Ora. Aqui, beleza. Você vem em criar. Em criar, você vem em finalizações. O Crystal Palace. Beberich. Cadê? Aqui. Mais de um. Tá? Finalizações, mais de 1,5. Tá? E para o Brentford Rainbow também mais de 1,5. Deu uma odd aqui ó, de 1,86, tá? Se você não quer arriscar, o que você faz? Só meia finalização. Meia finalização aqui. Já pro Crystal Palace, tá bom? Total de gols, mais de 1,5 gol. E se você quiser arriscar um pouquinho mais, cadê? Para ambos os times marcam sim, deu uma odd aí de 1,86. Bora? Dá uma odd aproximadamente de 1,80 aqui. Show? Exato. Bom, mais uma vez aqui na Premier League, o jogo do Tottenham e o Leicester City. Vamos lá. Tottenham oscila demais em casa. Você pegar aqui ó, os últimos jogos, aqui, ó, foram os últimos 5 jogos, tá? Eu faço uma média aqui para os últimos 5 jogos. Você pode abrir aqui, ó, você vai ter uma média aqui ó, dos últimos 10 jogos. Olha só. Nos últimos 10 jogos, o Tottenham em casa, tá? Foram 3 vitórias, 1, 2, 3, 4 derrotas, 1, 2, 3 empates. Isso em casa. Se você pegar aqui, ó, o Leicester, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas, um empate e apenas 2 vitórias aqui, tá? Então, assim, são 2 times que oscilam demais. Porém, há algo aqui muito interessante, que é mercado de gols. Praticamente todos os jogos aqui, tanto do Tottenham quanto do Leicester, foram mais de 1 gol, tá? Foram mais de 2 gols. Só esse 1-0 aqui contra o Liverpool que fugiu um pouquinho, mas se você pegar aqui, ó, 3 gols, 4 gols, 9 gols, 7 gols, 7 gols aqui, ó, mais 2 gols, 4 gols, 3 gols, 5 gols,
Você pegar do Leicester, a mesma coisa. Então aqui, ó, uma odd de quanto é que tá pagando um gol e meio aqui, mais de um gol e meio, 1,10, né? 1,10, 1,11. Você pode fazer aqui, correr um pouco mais de risco aqui, que eu acho que vai dar, tá? Mais de 2 gols e meio, 1,33, e correndo um pouquinho mais aqui, ó, ambas marcam 1,50, tá bom? Então, esse aqui é a minha indicação, o meu palpite para esse jogo aqui de Tottenham e Leicester. Feito? Bom, que horas que é aqui? Às 11h30 tem um jogo do Hoffenheim em Frankfurt na Bundesliga. Hoffenheim em Frankfurt, Bundesliga. Tá? O Frankfurt, para esse jogo aqui, ele é o time favorito. Tá? É o melhor time aqui entre os dois. Tá? Frankfurt é o terceiro e o Hoffenheim é o 15º. Então aqui temos aqui o Frankfurt, o grande favorito. Porém, a odd, se eu não me engano, aqui é uma odd muito baixa para o Frankfurt. Muito baixa, não. A odd é muito alta aqui pro Frankfurt, mas ele não veio bem. Deixa eu só. Cadê? Exatamente. O Frankfurt não vem bem fora de casa, tá? Se você quiser abrir um pouquinho mais aqui, ó, fora de casa, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 vitórias nos últimos 10 jogos. 1, 2, 3, 4 derrotas e apenas um empate. Se você pegar o Hoffenheim em casa, tá vendo? É um time que oscila bastante, porém não perde tanto, Tom. Uma vitória, ou 1, 2, 3, 4 derrotas, 1, 2, 3 vitórias e 1, 2, 3 empates, tá? Então, assim, ó, outra coisa interessante aqui é o mercado de gols aqui, ó, tá? Tanto pro Hoffenheim em casa, pro Frankfurt também fora de casa, as duas equipes aqui ó, são praticamente over goals, tá? Então aqui é interessantíssimo aqui, esse mercado de gols aqui é bastante interessante. E se você pegar aqui o confronto direto aqui, ó, o Frankfurt leva uma ligeira vantagem, ó, uma vitória, duas e três. 3 vitórias e 2 derrotas aqui pro Hoffenheim. Então o meu palpite aqui para esse jogo é mais de 1,5 para um bilhetinho duplo ou correndo um pouquinho mais de risco, ambas marcam aqui, tá? Mais uma vez, se você pegar aqui, ó, foram gols tanto de um lado quanto de outro, tá? Na maioria dos jogos aqui, ó, tiveram gol para ambas as equipes, tanto pro Hoffenheim, tá jogando em casa, né? Com sua equipe visitante também marcando gols e o Frankfurt também como visitante marcando e levando gols. Fechou? Então, mais de 1,5 aqui, tá? Para um bilhetinho duplo aí. Ou você pode dar uma riscadinha mais de 1,5 em ambas marcas aqui, tá bom? Para Frankfurt e Hoffenheim. Hoffenheim e Frankfurt. De bola? Fugindo um pouquinho aqui, vamos para a Turquia. Para a Turquia tem um jogo interessantíssimo aqui, ó. Cadê? Do Fenerbahçe. Parapapá, McDonald's. Aqui, ó. Fenerbahçe contra o Godset. Bom, aqui não tem o que se dizer, né? Tanto o Fenerbahçe quanto o Galatasaray são as duas equipes mais favoritas da Turquia. Tá correndo um pouquinho por fora aqui o Trabzonspor, o Godspor, o Eyüpspor, o Besiktas. São os times que correm por fora aqui na Turquia. Mas lá na Turquia, evidentemente, é o Galatasaray e o Fenerbahçe. São os dois times que podem levar ou que quiserem lá na Turquia, que os dois têm, que são igual na Escócia, né? O Celtic e o Rangers é também aqui na Turquia, o Fenerbahçe e o Galatasaray, tá bom? Aqui é o seguinte, o que eu falo para vocês aqui? Para esse jogo aqui, vitória do Fenerbahçe em um dos tempos, tá? O Fenerbahçe marcou o golzinho, já deu, já venceu o primeiro ou o segundo tempo, já era, acabou, para nós, tá? Ou você pode fazer o quê? Mais de 1,5 gol, tá? Mas legal, por que você aposta tanto em mais de 1,5 gol? Se você pegar, cara, se você fizer uma análise aí no geralzão, basicamente 80% dos jogos europeus, seja Premier League, as 5 maiores ligas aí, né? E correndo por fora aí, né? Uma outra liga que eu gosto muito de operar no mercado de gols
a Liga Australiana. Se você pegar as ligas europeias, né, alguns jogos europeus, desculpa, todos eles têm gols. Todos eles têm gols. Pelo menos um gol sai, tá? E a maioria deles mais de um gol, tá? Então aqui, por isso que eu aposto tanto em mais de um gol e meio, porque é um palpite não tão agressivo, não tão arriscado, é um palpite basicamente comum que você vê basicamente em todos os jogos mais de um gol. Há algumas exceções que se você fizer uma análise, você vai ver que dá para fazer mais de 2 gols, né, mais de 3 gols, como foi o caso lá do atropelo do Real Madrid e Barcelona, que ali saíram 7, foi 5-2, se não me engano, foi 5-2 ou foi 5-3? Eu não lembro. Acho que foi 5-2. No jogo do agora que Benfica e Barcelona, que foi 5-4 para o Barcelona, um jogo de 9 gols. Então, assim, há algumas exceções, mas nesse jogo, por exemplo, do Barcelona do Benfica e Barcelona, quem quer adivinhar, né, que o Barcelona ia colocar 5, né? Que vai ser um jogo de mais de 8 gols, né? Ia ser 9 gols. Então, é difícil, mas pelo menos mais de um gol, basicamente quase todos os jogos acontecem, né? Todos os jogos europeus saem mais de um gol e meio, 2 gols, né? Alguns saem 3 gols, mas pelo menos um gol sai em todos os jogos contra o europeu, tá bom? Não em todos, mas pelo menos 80% aí saem mais de um gol, tá? Então aqui a gente pode trabalhar, tá? Com mais de um gol e meio para o Fenerbahçe, tá bom? Ou Fenerbahçe não, mais de um gol e meio na partida, tá? Ou vitória do Fenerbahçe para um dos tempos, tá? Over meio gol aí para o Fenerbahçe. Ou vai trabalhar aí com canto asiático, canto limite. Se porventura o jogo no primeiro tempo tiver no 0-0, ainda não tiver resolvido, não tiver saído nenhum gol e você estiver operando ao vivo, você pode operar canto asiático, canto limite, né, para Fenerbahçe. Fechou? Bom, esse jogo aqui é 1 hora, né? Então tá bom. Então, a 1h30 a gente volta aqui para a Premier League, a gente vai ter aqui, ó, o Aston Villa. Eu vou mudar um pouquinho depois a minha maneira de fazer isso aqui, porque vou tentar fazer por liga depois, tá? É melhor. Bom, vamos lá. Cadê? Premier League, Aston Villa e West Ham. Ah, moleque, Aston Villa e West Ham. Aqui, cara, é mais um jogo aí que não dá para você poder trabalhar no mercado de resultados, tá? Por quê? Olha aqui de novo, aqui, ó. É um jogo de equipes de meio de tabela praticamente, o Aston Villa oitavo e o West Ham em 14º, tá? Se você pegar aqui, ó, nos últimos 10 confrontos, olha essa oscilação aqui do, do Aston Villa em casa. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 1, 2 empates e 1, 2, 3 derrotas. Olha os tantos de gol que saíram aqui, tá? Olha os gols que saíram, tá? Se você pegar aqui, ó, o West Ham fora, é mais oscilante ainda, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, uma, duas, 2 empates e apenas 2 vitórias fora de casa, tá bom? Esse jogo aqui contra o Newcastle aqui foi muito interessante, porque, mano, é, ganhar, o West Ham ganhou do Newcastle fora de casa por 2-0. Cara, foi um jogo muito louco. Mas enfim, Aston Villa jogando em casa vai bem, obrigado, tá? Não é uma das melhores, mas tá bem, tá? Nos últimos 5 jogos aí, vocês viram o que aconteceu, tá? Mais de um gol e meio é tendência, o West Ham jogando fora de casa não vem tão bem, venceu apenas o Lanterna Southampton de 1-0 nos últimos 5 jogos. Se você pega aqui nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venceu apenas o West Ham. E o Aston Villa nos últimos 5 jogos, ó. 1, 2, 3, 4 vitórias, tá? Então, assim, vem bem obrigado, assim, nos últimos 5 jogos contra o West Ham, tá bom? Nesse jogo podemos trabalhar para mais de um gol e meio, odd de 1,20. Deixa eu só confirmar essa odd aqui, mais de um gol e meio. Isso aí, mais de 1,20, 1,23, tá?
Montoya um bilhete ou correndo um pouco mais de risco para a vitória seca do Aston Villa, mas ambas marcas aí que dá uma odd de 1,80, uma odd bacana, tá? E eu acredito que vá sim, tá? Assim, mercado de resultado aqui, para ser mais sincero, eu não dou tanto valor, tá? Porque vai ser um jogo bem assim pegado, tá? Mas eu aposto aqui, tá? Em jogo de mais de 1,5 gol, possivelmente em ambas marcas, tá bom? Então é tendência para esse jogo aqui, tá bom? Show de bola. Cara, agora um outro joguinho interessante é na Arábia Saudita, do Al Nassr, que vai acontecer às 14 horas, Al Nassr e Al Fateh. Aqui em cima, Zé. Ô, papai. Aqui, ó. Não, cara, tá aqui. Não, esse jogo não. Arábia. Aqui, ó. Arábia Saudita. Al Nassr e Al Fateh, tá? Aqui é o seguinte, sem muita enrolação, tá? Duas odds que dois mercados aqui que eu falo para você. Vitória seca do Al Nassr, tá? Ele vai jogar em casa. Al Nassr aqui acho que é o terceiro, se não me engano, é o quarto colocado da competição, o Al Nassr. O quarto vai pegar o Lanterninha, tá? Então aqui, cara, aqui é o seguinte: vitória seca do Al Nassr e um gol do CR7 a qualquer momento, tá? Aqui vai dar uma odd de aproximadamente 1,62, se eu não me engano aqui, ó. Ver aqui para não te falar groselha. Vale tudo. Vale. Reino Unido, Espanha, resto do mundo. Vale o que quiser. Ao Nasfatec Ayan. Só não pode dar. O que você pode fazer aqui, ó? Jogador a marcar a qualquer momento. 6-7, pode de 1,36. E o resultado da partida pode. Vai dar 1,44. Então, beleza. 1,96, não, tem coisa errada aqui. Tem sim, ó. Crystal Palace. Tá atrapalhando aqui. Odd de 1,44, tá bom? É uma odd interessante, sim. Se você juntar isso aqui, fazer a complementação do som do bilhete, colocar aqui pelo menos mais um escanteio, mais 3, 4 finalizações aqui para o Alnasser, a odd vai dar uma aumentada e vai valer a pena o risco e retorno aqui para vocês aqui. Bom, show de bola? Beleza. E aqui a gente volta para a Série A Team. Inter, Lecce e Inter, tá? E às 14 horas, Lecce e Internazionale. Turma, seguinte. Internacional extremamente favorita para esse jogo, tá? A Inter é a segunda colocada, o Lecce é o 17º, tá bom? Se você fizer uma análise aqui, ó, rapidamente aqui, ó. O Lecce em casa, 3 empates, uma derrota e uma vitória nos últimos 5 jogos, tá? E a Inter de Milão, apenas uma derrota e 4 vitórias seguidas fora de casa, tá? Então, assim, ó, para esse jogo aqui, é interessante, tá? Inter tá pagando uma odd aí de 1,33. Isso mesmo, 1,33 fora de casa, tá? Mercado de finalizações aqui. Para os dois laterais da Inter, de Marco e o Dumfries, tá? Tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito, eles apoiam bastante, tá? E correndo um pouquinho mais de risco, tá bom? Para ambas marcas, tá? Mas ambas marcam aqui, eu acho que eu deixaria por fora, mas acredito que dá também, tá? Então, assim, vitória seca da Inter de Milão, tá? Pelo menos aqui, ó, se você pegar aqui os confrontos diretos, né, entre eles aqui, ó, 4 gols, 3 gols, 2 gols, 1 gol e 2 gols aqui, ó, 2010 e 2012. Não tem muito parâmetro, não. Mas pelo menos aqui, ó, mais de gol e meio aqui e vitória da Inter é interessante, sim, tá? Bom, depois desse jogo aqui, vamos para Portugal, que às 15 horas temos Porto e Santa Clara. E esse jogo aqui é interessantíssimo. Por quê? Vou falar para vocês. Eu acredito que os portugueses vão ficar meio pá comigo, principalmente os torcedores do Porto, mas eu não sinto muito, mas essa é a verdade, tá bom?
Cadê? Liga do os conterrâneos portugueses, Santa Clara e Porto. Esse jogo aqui é interessantíssimo e não é nenhuma loucura que eu vou dizer agora aqui, tá bom? Inter e Porto, ou Inter e Porto, ó. Porto e Santa Clara. Se você pegar aqui, ó, os jogos do Porto, tá? Foram 1, 2, 3, 4, tá? Na Liga Portuguesa, tá? 4 vitórias e 1 derrota. Tá? O Santa Clara vem de 1, 2, 3 vitórias e 2 derrotas aqui, tá? Aqui é o seguinte, tá? Mas se você for aqui e pegar num geralzão, FC Porto, você pega aqui no geralzão aqui, as últimas partidas do Porto, nós tivemos uma derrota para o Olympiacos, tá? Uma derrota para o Gil Vicente, uma derrota aqui para o Nacional, tá? E uma derrota aqui para o Sport. 1, 2, 3, 4 derrotas seguidas. A última vitória dele, né, foi no dia 28 de dezembro, tá? E detalhe, o Porto está sem técnico, está meio bagunçado as coisas lá, tá? E se você ver, se você vir aqui na tabela, você vai ver que o Santa Clara, ele é o 5º colocado da Liga Portuguesa. Então aqui é o seguinte, não seria nenhuma loucura eu dizer para vocês que vale a pena aqui a gente arriscar, tá? Isso aqui é um risco, é uma arriscadinha, tá certo que a gente não está aqui para poder arriscar, para poder perder. Mas não seria nenhuma loucura eu dizer para vocês aqui que chance dupla, né, uma dupla hipótese aqui para empate ou Santa Clara, né, sendo mais conservador, tá? Empate anula Santa Clara, ou sendo muito mais conservador ainda, um handicap asiático mais um o Santa Clara. O que isso quer dizer? Que o Santa Clara ele pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda é green na nossa operação, tá? Se perder por mais de um gol, 2, 3 gols, aí é red na operação, a gente está no vinagre. Mas, eu estou dizendo aqui, não é nenhuma loucura, tá, a gente em fazer essa entrada aí. Agora, se você quer ser um pouco mais conservador, você pode ir no empate anula Porto, Porto ou empate ou Porto, ou um gol, mais de meio gol na partida, né, ou vitória do Porto, enfim. Né, mas aqui tá, eu tenho os bons olhos para uma vitória aí do Santa Clara, um empate, até mesmo uma derrota aí por menos de um gol. Tá, tá meio bagunçado lá o Porto, não sabe quem é que vai ser o técnico, não sabe quando vai chegar, se vai chegar, quando vai chegar e por que vai chegar. Tá bom? Show de bola. Bom, e aqui, turma, a gente volta aqui de novo aqui para a Premier League, tá? Para Fulham e Manchester United. Vou pegar aqui, a gente pegar. Fulham e Manchester United, tá? Vamos lá. Mercado de resultado aqui para esse jogo não é legal, tá? Eu tô fora, tá? Eu não falo para vocês entrar no mercado de resultado aqui, tá? O Fulham, nos últimos 5 jogos, ele é o rei dos empates, né? Empatou 4 e venceu uma. E o United, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou uma e venceu 2, tá? Então, o que eu aconselho aqui, tá? Equipes totalmente over goals, tá? Você pega aqui, ó, 3, 4, 2, 7, 3. O Fulham em casa, 5, 4, 4. Aqui um 0x0 que fugiu um pouquinho contra o Southampton, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês, pô, contra o último colocado, cara. Enfim, e dois gols aqui contra o Arsenal. Ele é bem oscilante mesmo, o Fulham, tá? Então aqui,
que eu indico para vocês, tá? Mais de 1,5 gol e ambas marcam, tá pagando uma odd aí de 1,60, 1,62 aqui, é top para esse jogo aqui, tá bom? Bom, turma, e ainda fugindo um pouquinho aqui, um outro joguinho interessante aqui, tá? Seria Barcelona e Valência, tá? Às 17 horas aí desse domingão, tá? O Barcelona aqui extremamente favorito, tá? Não tem como a gente fugir disso, porém a odd do Barcelona aqui, ela é um pouquinho baixa, né? 1,20 só, tá? Então aqui, para esse confronto aqui, pelo menos mais de 1,5 gol, tá correndo um pouco mais de risco aí, tá? 2,5 gols aí por uma duplinha, tá bom? Eh, e também aqui eu entraria aqui no mercado de finalizações, tá? Pelo menos mais de 3 finalizações aí Barcelona no primeiro tempo, tá? E aquilo que eu falei para vocês, dá uma olhada, ver se os times vão jogar com a escalação completa, com força máxima. Se caso jogar, Lamine Yamal, Rafinha, são duas opções aí para finalizações também. Fechou? Bom, turma, e para a gente encerrar aqui a nossa análise desse domingão, um jogo aqui do nosso Coringão, tá? O Coringão aqui do meu coração, que todo mundo sabe que eu sou corintiano, o canal é corintiano em si, tá? Então, esse jogo aqui, o que que eu pesquei aqui, tá? Se a gente pegar aqui, ó, a classificação, todo mundo sabe que o Coringão aí tá no Paulistão 100%, tá invicto, não perdeu nenhuma, tá bom? 100%, fez gols em todos os jogos, tá? O Corinthians tanto fez como levou gol. O Corinthians fez 6 gols e tomou três gols, tá? Fez 6 e tomou 3, tá? Porém, se vocês analisarem pegarem aqui o confronto direto entre eles, tá? O São Paulo leva uma vantagem aqui, tá? Mas saíram mais de 2 gols na partida. Olha só, aqui 4 gols, 3 gols, 2 gols que fugiu um pouquinho, 3 gols e também 2 gols também que fugiram um pouquinho, tá? Se você pegar aqui, ó, o time de São Paulo para esse ano tem como fazer uma análise, sim, olha, né, uma análise um pouco mais de risco aqui, tá? Porque o São Paulo estava fazendo a pré-temporada lá em Orlando, chegou aqui essa semana, teve um jogo contra o Guarani, que perdeu de 1-0 até aqui, mas teve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que ficou 0-0 na segunda-feira, mas jogou com o time basicamente reserva, time misto lá, tá? E o Coringão, nesses últimos 3 jogos aqui do Paulista, foi aí com o time base. O primeiro time foi um time reserva, depois veio um time misto, agora um time um pouco não tão misto assim. E aí, no jogo desse domingo contra o São Paulo, vai ser o time força máxima. O Hugo Souza vai voltar. Então, já vou até passar a escalação aqui. É Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Bidu, Carrídio, Ranielli e Alex Santana, Coronado, Memphis e Yuri. Esse vai ser o time titular do Corinthians, tá? Para esse jogo do Majestoso no domingo, neste domingo agora, contra o São Paulo às 6h30, tá? E qual é a minha entrada aqui? Qual que é o mercado que eu opero para vocês aqui? Mais de 1,5 gol na partida é tendência, é muito forte para isso, tá? Pelo menos um cartão para cada equipe, show de bola. E correndo um pouquinho mais de risco aí, ambas marcam, tá? Para esse jogo, tá? Para esse duelo aí, nesse domingo, tá? Ambas marcam aqui, tá pagando um odd de 1,95, tá? Então, é muito interessante aqui, se você pegar a análise, se você for fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, cadê? Brasil, aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, nesse jogo, vamos fazer essa entrada aí, vamos fazer só pra vocês verem aqui como é que, vamos lá, ó, cadê? Ambos marcam sim, olha só que interessante, tá? Ambos marcam sim, não sei se vai estar aberto aqui cartões, tá? Mas em algumas casas cartões estão abertas, 365 não vai estar, né? Cartões e pelo menos mais de um gol, 2 gols não vai ser não, pelo menos mais de um gol, vai ficar com a de 95, finalizações também não. Mas assim, ó,
aqui na 365 não não tá aberto o mercado de cartões, possivelmente não vai abrir, mas algumas casas e algumas outras casas eles abrem, tá? Correndo um pouquinho mais de risco aí, pelo menos um cartãozinho vermelho, se você quiser dar uma arriscadinha, tá? Ambas marcam mais de um cartão, mais de 2 cartões aí, no jogo, tá? E mais de um gol e meio aí também nessa partida é tendência forte, tá? Bom, e logicamente, né, para você que é corintiano, eu vou apostar no meu Corinthians. É óbvio, é óbvio, óbvio. Ó, resultado aqui, ó, vamos lá, resultado. Corinthians 2,87, tá? Total de gols, mais de um gol, né? Subiu para 3,75. Ambas marcam, cadê ambas marcam? Sim, ambos marcam, sim. Olha só, se eu for falar com o meu coração, essa odd aqui foi para mais de 6. É para 6,50 mais ou menos isso aqui, ó, tá? E se ainda eu fizer um complemento aqui com escanteios, finalizações, tá? Meu, a odd aqui ela bate 7 aqui fácil, tá? Mas assim, é o coração, né? E a gente sabe que o Corinthians nos últimos jogos aí contra o São Paulo, jogando no Morumbibas, jogando aqui no Morumbis, não foi não foi tão vitorioso assim, tá? Então é um jogo para quem quiser apostar, quem quiser entrar numa odd aí de vitória do Corinthians, sabendo que você vai correr um pouquinho de risco aí. Tá bom? Turma, é isso por enquanto, tá bom? Fechou, muito obrigado aí. O vídeo deu um pouquinho mais de 30 minutos aí, mas vocês viram aqui, né, que eu não tenho um corte, eu tenho aqui a minha colinha tá aqui, né, as minhas anotações, tá? São alguns jogos aí, eu não vou falar de todos, senão a gente vai passar de 1 hora aqui de vídeo aqui tranquilamente, tá bom? Lembrando, jogo com responsabilidade, tá? É, só para maiores de 18 anos, tá? Vídeo apoiado aí pela BetBra, tá? A Bet das Bet, tá? Vem pra BetBra que você tem tudo aqui, tá show de bola. Quem quiser aí conhecer, entrar. A BetBra não é uma casa nova, já é uma casa já antiga já, mas algumas pessoas não sabem que tem uma porrada de bet aí, né? Mas é a Bet, aonde eu faço as minhas entradas, onde eu faço as minhas operações é lá na BetBra, tá? Tô devendo um vídeo para vocês mostrando como é que ela é por dentro lá, mas, mano, é muito fácil, muito simples de você entrar e fazer lá os teus palpites e fazer a tua fezinha lá também, tá bom? Mais uma vez, gestão de banca, joga aqui com responsabilidade e só para mais de 18 anos, fechou? Tamo junto, forte abraço, eu fui, eu volto com a análise de pós-jogo do Coringão aí, tá bom? É isso, turma, valeu, forte abraço, um beijo pra vocês, fui! Mas fica ligado que eu volto, hein? É nóis. Aurra!